Hoje o vídeo vai ser sobre forro de gesso. Tô muito feliz de voltar com esses vídeos trocando ideia, fazia tempo, né, que eu não fazia. Vamos lá, hashtag obrigada Dicenza. Pra quem não sabe, esses vídeos trocando ideia acontecem no meu canal e em todos os vídeos do Esquadrão Dicenza. Vocês podem me fazer perguntas por aqui ou pelo Instagram da Dicenza também, tá bom? Ou lá no meu também, respondo todo mundo. E posso fazer outros vídeos também com novas ideias, pode sugerir nos comentários que eu vou adorar. A ideia desse vídeo não é formar um gesseiro, tá? É, na verdade, te instruir, saber como deve ser bem feito, para você conseguir contratar uma pessoa e ver se aquilo tá sendo feito corretamente. Acredite, gente, contratar um bom gesseiro é a melhor coisa que você faz para sua vida, para sua saúde, para o seu bolso, porque essas pessoas que dizem para você que é pintor, eletricista, encanador, azulejista e gesseiro, pode desconfiar. Olha, até hoje acho que eu conheci um assim. Tem pessoas especializadas em cada área e gesseiro é um deles. Bom, basicamente, vou apresentar os materiais. Tem as plaquinhas de gesso, 60 por 60, e tem também as placas de drywall, que são aquelas placas de gesso acartonadas. Eu uso mais. Por quê? Acaba rendendo muito mais o serviço, você tem menos chance de trincas. Ó, basicamente, é um sanduíche com um gesso aqui no meio, tá vendo? E revestido com como se fosse um papelão, uma cartolina dos dois lados. Tem cerca de 1 centímetro de espessura e mede 1,20 a 1,80 de altura. Tem algumas também que vão até 3 metros de altura. Para você fazer um forro de gesso, você precisa basicamente das placas de drywall, de perfis de aço galvanizado, tirantes e essas pecinhas aqui, que nada mais é do que um suporte nivelador. Por quê? A hora que você prende o seu suporte aqui na estrutura de aço galvanizado, você vai precisar nivelar esse seu forro. E isso aqui vai fazer com que o nivelamento ocorra. Você vai dobrar o tirante, vai cortar ali no tamanho que você precisa e isso aqui vai resolver o seu problema. É tipo uma mola. Ele vai... Tá, aí o tiro que você dá lá na laje. Então, tem que, usa rebite. Bota o rebite na rebitadeira. Aí coloca aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E stop, apertou. Entendi. Aqui já ficou preso lá na laje. Isso. Aí isso aqui fica pendurado. Isso, aí pendurado. Você vai pegar o regulador. Esse aqui, aí eu vou regular aqui o forno, entendeu? Sobe. Aí, ó. Aqui é pra você ver a altura que você vai querer o forro. Isso. Então vamos fingir que a laje é a parede aqui. Aqui ficou preso. Aí você vai pegar o regulador. Calma aí. Aqui. Vamos subir aqui o forno. Tá vendo? Aí você regular, isso aqui tá preso. Ó, então aquela pecinha encaixou aqui no tirante, tá vendo? Aqui é o forno, aí ó. Aí você sobe, desce. Entendeu? Uhum. Aí você vê a altura do forro comparado com o nível lá que você já marcou. Aí a plaquinha vai aqui embaixo. Isso aqui, óbvio, dá pra gente dobrar, dá pra diminuir essa altura. Sim, a plaquinha vem aqui embaixo. O forro é aqui. Isso aqui que eu tô querendo dizer que dá pra diminuir. Isso aqui dá pra diminuir. Assim, você corta ele, entendeu? Tanto que você quiser, a altura que você quiser. A altura do forro, você só regula. Desce, só sobe e desce. Ótimo. Ó, só apertar aqui, ó. É forte. Só apertar com muita força. Muita força. Mas quando tá no forro, fica molinho, entendeu? O peso do forro ajuda a subir e descer. Como foi o nome desse nosso professor? Rafael. Rafael, dá um joinha aí, Rafael. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês fizeram toda a estrutura aqui com os perfis, né? O perfilado de zinco. Vocês prenderam ali os tirantinhos com regulador pra ficar tudo nivelado. E agora vai prender a placa de drywall, tá vendo? Com um parafuso aqui na estrutura. Vamos lá. Coitado, vocês estão fazendo ginástica aí só pra me esperar, né? Fica bem em cima, atrapalhando.
E aí agora entra a fita aqui, né, pra dar acabamento. Ó, essa é a fita, tá vendo? E ó, deixa eu colar aqui um pedacinho, ó. Tá vendo que ela tem uma colinha, ó? Dá pra ver aqui colada no meu dedo? Ela já vem com uma colinha. E aí eles passam, então, essa fita aqui na junção das placas. Tá vendo que elas ficam um pouquinho, às vezes, abertas uma da outra? E aí vem com essa fita, eu vou mostrar mais de pertinho. E mesmo quando tá um buracão grande assim, não tem problema, né? É, deixa no que é maior, tem que pegar o fio lá, entendeu? Tem que encher, preencher com a placa. Se for muito grande tem que encher, mas até 1 centímetro assim dá pra encher de gesso, né? Dá pra encher de gesso. A altura que você vai fazer ali o rebaixo do seu forro vai depender muito do projeto, mas geralmente eu considero uns 15 centímetros. Hoje em dia as luminárias embutidas estão cada vez menorzinhas, essas de placa de LED, então você consegue rebaixar bem pouquinho o forro para ter a luminária embutida. Uns 10, 12 centímetros. Ótimo. O forro acartonado, ele tende a trincar menos do que o forro de plaquinha, mas mesmo assim ele trinca. Por quê? Não sei se todo mundo sabe isso, mas eu vou falar. Quando a gente tem encontros de materiais diferentes, como por exemplo o gesso e a alvenaria ou o concreto, existem movimentações diferentes. O concreto e a alvenaria se movimenta de um jeito e o gesso de outro. Esse atrito gera as trincas. Como o gesso é mais frágil que o concreto, que a alvenaria, ele trinca mais. Por isso que a gente recomenda a famosa junta de dilatação, que nada mais é do que uma bela tabica. Ó, apresento-lhe a tabica. Eu recomendo tabicas pintadas, tá? Já compra a tabica branca, que o acabamento fica muito melhor do que pintar na obra e não vai sair muito mais caro. Você pode também fazer a sua junta de dilatação com uma moldura de gesso. Eu vou explicar. O seu gesso, o seu forro, ele não pode encostar na alvenaria. Então o que você vai fazer? Você vai colar aqui a sua tabica na parede desse jeito. E aqui embaixo você vai entrar com a sua plaquinha de drywall. Você tá vendo? Aqui sobraram 2 dedinhos, que é exatamente uns 2 centímetros de folga. Porque mesmo a plaquinha, a gente não pode colar na alvenaria. Você tem que deixar o forro solto da sua parede. Ou seja, vai sobrar um espaço ali no perímetro, vai sobrar um buraco. Para fechar esse buraco, ou você usa essa tabica metálica, ou você coloca por baixo uma moldura de gesso. Aí pode ser aquelas molduras trabalhadas, sabe? Mas assim, não é que você vai apoiar a sua plaquinha ali na moldura e vai servir de estrutura. Não, a sua plaquinha, o seu drywall vai estar super bem estruturado, ou com arame, se for plaquinha, ou com os perfis, e você vai encostar na moldurinha. Essa moldurinha, ela vai só fechar aquele buraco, tá? Ela não vai servir de apoio. Ó, a coluna que eu consegui deixar rústica aqui bem no meio da sala, também recebeu a tabica em todo o perímetro dela, tá vendo? Dá pra ver ali em cima, ó, a tabica branquinha. Ó, dá toda a volta. Sabia que existe o FGA, que é o forro gypsum aramado, que é como se fosse uma misturinha da plaquinha de gesso com o drywall, com acartonado. Por quê? Ele é uma plaquinha acartonada, mas ele não usa a estrutura de aço galvanizado. Ele usa aquele sistema de arames que a plaquinha usa. Então é uma misturinha dos dois. A grande vantagem do gesso é que você consegue uma fácil manutenção. Quando você tem um problema ali hidráulico, um vazamento, que é super comum, né, infelizmente de acontecer, você abre ali um pedacinho do seu gesso, conserta ou deixa ali respirando para sair aquela água, aquela umidade, e consegue fechar e dar o acabamento de novo facilmente. As plaquinhas do forro modular, elas são mais indicadas para áreas comerciais. Esse banheiro é tão lindinho que nem parece comercial, né? Pode ficar gracinha. Foco.
forro. Esse forro aqui é super indicado para banheiros, principalmente de salas comerciais, exatamente porque tem uma boa manutenção, fácil manutenção. A gente acabou de ter um vazamento aqui no banheiro do lado, banheiro masculino, e só foi levantar a plaquinha, consertar o problema e colocar uma plaquinha nova no lugar. Não precisa fazer aquele arrombo no forro de gesso, lixar, pintar. Não tem nada disso. Quer ver? Deixa eu mostrar ele bem de pertinho. Aqui, tá vendo? Essa é a estrutura branquinha que é feita antes. Depois só vem e coloca a plaquinha aqui apoiada. Você encaixa ela por dentro e a plaquinha fica, ó, só apoiada nessa estrutura. É super simples. É a vantagem desse forro, né? Sim. A gente consegue tirar as plaquinhas com maior facilidade. Ó, deixa eu mostrar. O vazamento tá bem ali, tá vendo aquela mancha? Certo. Aí a gente vai retirar com lâmpada e tudo, inclusive, né? Isso. Porque a sobrinha do fio nem precisa tirar a lâmpada. Essas plaquinhas, na verdade, geralmente elas não são 100% gesso, tá? E elas são umas plaquinhas mais acústicas. Eu posso fazer um outro vídeo falando desse material. Se vocês quiserem, vocês me pedem aqui embaixo. Existem também as placas que a gente costuma usar a mesma estrutura de aço galvanizado, só que são placas cimentícias. Quando você precisa fazer algum fechamento de fachada, fechamento externo. Isso é muito usado nos Estados Unidos, na Europa, na construção de casas, porque é como se fosse um sistema de drywall mais resistente à água. Falando aí de água, a gente lembra logo de conforto térmico. O gesso, se você comparar o gesso com um forro de PVC, o gesso tem um conforto térmico e acústico um pouco melhor. Mas o gesso em si, o material gesso, ele não é indicado para um conforto térmico, para um conforto acústico. A gente recomenda colocar em cima do forro de gesso ou de uma divisória de gesso, no meio dela, as famosas lãs acústica. Lã de rocha, lã de vidro, lã de pet, que é essa daqui, que é a gostosinha que não arranha. Elas funcionam muito bem como isolante acústico e elas trabalham muito bem ao lado do gesso. Se você tem uma casa que não tem laje, sabe quando a estrutura do telhado é aparente e tem logo as telhas em cima? Pode ser estrutura de madeira ou metálica, pode ser telha de cerâmica ou telha cimentícia, não tem problema. Você pode também ter um forro de gesso. Basta prender a estrutura do seu forro, ou aramado, ou aço galvanizado, na própria estrutura do telhado, tá bom? Não tem problema nenhum, as plaquinhas não são tão pesadas, claro, essa estrutura precisa ser forte o suficiente para aguentar o seu forro, mas geralmente já na conta do peso das telhas é possível colocar o peso do forro. Na casinha, sabe o projeto casinha, aquela casinha iluminada? Lá a gente não tinha laje no andar de cima, era tudo um estuque bem antigo. A gente tirou todo aquele estuque e fez forro de gesso no andar de cima todo. Sabe que me perguntaram outro dia quanto tempo dura um forro de gesso? Olha só, eu poderia até dar alguns Googles para descobrir a resposta, mas eu prefiro que algum especialista me responda aqui embaixo. Eu tenho uma obra que eu fiz há uns 10 anos, eu voltei outro dia, o gesso tá impecável, sério, assim, o que pode acontecer é uma manutenção de pintura, mas o gesso em si, ele dura muito. Eu não sei dizer quanto tempo, mas sei que, ó, dura. Outra pergunta foi por que o gesso amarela? O acartonado acaba amarelando um pouco menos do que as plaquinhas, mas o que é comum acontecer é a pessoa aplicar uma tinta base d'água sem passar a seladora antes no forro. Sim, você precisa dar uma demão de seladora para proteger o seu forro, dar um fundo no seu forro para depois entrar com a tinta. Por quê? O seu forro vai absorver, gesso absorve toda a água e essa água que vai sendo absorvida, muitas vezes junto com outros componentes químicos, amarelam seu forro. Esse foi meu resumão de forro de gesso. Se você gostou, me fala. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!